Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. No vídeo de hoje eu vou te contar 3 coisas que vão fazer você acertar muito mais questões na prova de Ciências Humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E se você gostar dessas 3 coisas que eu vou listar aqui para você, não esquece também de deixar o seu like aqui para que esse vídeo ajude mais pessoas. Ou se você é egoísta dessa, para que você me ajude a crescer cada vez mais o canal. Bom, como vocês sabem, se você não vive na Arley, se você está me vendo no lançamento desse vídeo, o Enem está chegando aí. E nesse momento vocês começam a se preocupar em como vocês podem elevar o número de acertos dentro das 4 áreas do conhecimento dentro da prova do Enem. Essa tarefa ela não é uma tarefa muito fácil. Haja vista que, de acordo com uma pesquisa recente, um levantamento recente, acertar 30 ou mais questões dentro do Enem, nas 4 áreas do conhecimento, pode ser uma coisa muito difícil. Especificamente, nas ciências humanas, no Enem de 2020, apenas 4,5% dos candidatos conseguiram acertar 30 questões ou mais, que é, logicamente, um nível de acerto que você precisa para ser aprovado dentro da prova do Enem. Então, tendo isso em vista e tendo essa dificuldade, uma reclamação muito grande que tem lá no meu Instagram, no @prof.rasfael, dentro do inbox, que vocês falam sempre que sabem a matéria, mas não sabem resolver questões humanas do Enem, ou pelo menos não sabem muito bem por que vocês erram as questões humanas, eu vim listar aqui 3 coisas que vocês precisam dominar para acertar mais questões de ciências humanas dentro da prova do Enem. A primeira delas, obviamente, é uma coisa que não é relativamente nova, ou as pessoas não começaram a falar outro dia, mas que muitos de vocês acabam ignorando, que é o fato de que dentro da prova de Ciências Humanas do Enem, o texto base da questão, que pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, pode ser uma charge, ou pode ser, como na maior parte dos casos, um texto literário mesmo, ele valida a resposta da questão. O que eu quero dizer com isso? Eu já demonstrei isso aqui em vários vídeos nessa playlist que vai aparecer aqui em cima no card aqui no canal. Mas se você quiser pensar, pega uma questão que você fez. Repara como o gabarito ele é sempre validado a partir da interpretação do texto. Dizer isso, no entanto, significa dizer que a resposta sempre está invariavelmente no texto? Não. Embora na maior parte dos casos, nas questões fáceis e médias, que representam 80% das questões da prova, elas estejam. Mas na prática, a resposta ela é sempre validada no texto. Quando ela não está no texto, quando ela não é extraída a partir da interpretação do texto, ela vai ser encontrada a partir de um processo que o comando vai pedir para você reconhecer dentro do texto. Então, dentro do Enem, não existe ignorar o texto base. O texto base está ali cumprindo um objetivo. E qual é esse objetivo? E por que eu tenho razão e por que eu não estou inventando tudo isso? Porque a prova do Enem é uma prova de habilidades e competências. O que significa dizer que o texto base está ali, de fato, para ser interpretado. Dentro da matriz de habilidades do Enem, o Enem vai exigir que você interprete vários tipos de artefatos diferentes. Porque na teoria, na escola, você deveria ter aprendido a interpretar esses artefatos. Então ele vai pedir que você interprete mapas, músicas, textos literários, textos acadêmicos, enfim. Porque na prática você deveria ter saído do ensino médio sabendo isso. Muito mais, inclusive, do que saber quem foi Napoleão Bonaparte. O segundo ponto importante aqui, que tem a ver com essa ideia de que o texto ele não pode ser ignorado, você tem que ler o texto porque ele valida a resposta correta, o gabarito, é o fato de que você tem que ter uma capacidade interpretativa múltipla. Se você não é um bom leitor, se você não tem um vocabulário muito amplo, meu chapa, é muito provável que você tenha, mesmo sabendo todo o conteúdo, muita dificuldade dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. A boa notícia é que você não precisa ser um leitor de Camões ou mesmo de Paulo Coelho para você desenvolver isso. Você pode desenvolver isso a partir de exercícios e, sobretudo, de um estudo voltado para exercícios que faz com que você desenvolva as técnicas que são necessárias para a prova de Ciências Humanas do Enem. E para te ajudar nisso, eu tenho uma excelente notícia. Se você quiser se aprofundar nessas técnicas e seu objetivo seja realmente chegar a 40 acertos dentro da prova de Ciências Humanas do Enem, o meu curso, o Plano do Gabarito, ele faz isso por você. Eu te ensino, dentro desse curso, todas as habilidades que você precisa para desenvolver
as questões de ciências humanas do Enem e acertar todas elas, não só te ensinando como você extrai a ideia do texto, mas também como você lida com os diferentes tipos de texto e também como você estuda, utilizando a recorrência, ou seja, os assuntos que mais são cobrados, para acertar 40 ou mais questões dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Então, se você está aí perdidão dentro da prova de Humanas, vale a pena você conferir o meu curso. É o primeiro link da descrição, é o curso mais barato do mercado. E ele vai justamente te ajudar a desenvolver essa capacidade interpretativa múltipla. No entanto, significa dizer que apenas desenvolvendo essa capacidade múltipla, você vai acertar 45 questões de 45 dentro da prova de Ciências Humanas do Enem? Bom, não é bem assim. Na real, a prova de Humanas do Enem, embora seja bastante interpretativa, ela não é meramente interpretativa. Do contrário, ela seria simplesmente a prova de linguagem chamada de prova de Humanas. Na prática, na verdade, o que a gente tem dentro da prova de Humanas é uma associação das habilidades que você precisa de interpretação com o conteúdo. E aí tem uma terceira coisa que, de fato, vocês fazem muito, vocês erram muito e que muitas vezes, por incrível que pareça, eu vou explicar isso, impede vocês de acertarem muitas questões humanas, que é o fato de que vocês decoram até hoje, dentro de Ciências Humanas, toda a teoria do mundo. Vocês chegam na prova achando que o Enem é como outros vestibulares. E muitas vezes isso te atrapalha a acertar questões dentro da prova de Ciências Humanas. Isso porque, logicamente, o Enem ele aplica um mecanismo de distratores dentro das alternativas das questões. Um distrator, basicamente, é uma alternativa que é verdadeira do ponto de vista do conteúdo, mas que não é validada pelo comando da questão, ou seja, não responde o comando da questão. Então, quando você decora toda a teoria do mundo, você sabe toda a matéria, muitas vezes você é incapaz de entender o texto, vai para os distratores, reconhece um distrator que faz parte da matéria, que é uma informação histórica, geográfica, sociológica, filosófica verdadeira e acaba marcando aquele distrator e você erra a questão. Por quê? Porque o Enem ele é uma prova muito mais de habilidades e a resposta está muito mais, como eu já falei para vocês, validada pelo texto do que propriamente uma prova que mede conteúdo. Isso significa dizer que eu tô falando aqui para vocês largarem os livros pro alto, unirem tudo, irem para a prova do Enem sem estudar? É óbvio que não. O que eu tô falando para vocês é que o conhecimento mobilizado na prova de Ciências Humanas, ele é superficial, ou seja, dentro da sociologia e da filosofia, ele lida com conceitos, com você saber reconhecer um conceito. Dentro da história e da geografia, ele lida com um processo. Muitas vezes, o conhecimento que você precisa para resolver uma questão é simplesmente o conhecimento processual, ou seja, de quando aquele evento ocorreu ou de qual foi a principal consequência daquele evento. Você não precisa saber pormenorizadamente todos os eventos. E mais do que isso, nas questões fáceis e médias, muitas vezes o texto ele te oferece o conhecimento que você precisa para, de fato, conseguir acertar a questão. Então é muito importante que vocês entendam que o estudo para o Enem, especialmente agora que a prova do Enem está chegando, não pode se basear no decoreba da teoria. Ele tem que estar muito mais ligado no desenvolvimento das habilidades e das competências. Inclusive, eu sempre falo isso para os meus alunos e para os inscritos aqui do canal. Se você tiver que escolher entre fazer exercícios e estudar a teoria, faça os exercícios. Desenvolva a capacidade interpretativa, porque assim você consegue se destacar de pelo menos 95% ou 95,5% dos candidatos do Enem que não conseguem nem acertar 30 questões. Fazendo essas três coisas e tendo tempo, lógico, para estudar, você vai conseguir certamente passar de 40 acertos dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre 3 coisas que vão te fazer acertar muito mais questões dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Se você gostou, deixa o seu like aí. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou ainda alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo, deixa um comentário aqui que eu te respondo, ou pelo menos tento responder na medida em que vocês já são mais de 50 mil e eu sou apenas um. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!